Imagine só, imagine a cena. Você está em casa, assistindo ao Jornal Nacional e, de repente, se depara com o repórter ou o apresentador falando assim. Não pode. Por isso mesmo, o trabalho das fonoaudiólogas é fundamental. Uma confusão sem precedentes na história da eleição presidencial dos Estados Unidos. Os jornalistas da Rede Globo trabalham duro para encontrar o tom certo na hora de dar a notícia. E as dicas da fonoaudióloga afinam o discurso. Dentro do Brasil, tem vários tipos de fala, vários tipos de sotaques, várias formas de comunicação. E a postura da emissora é no sentido assim, de que a gente, na verdade, não vai eliminar sotaque, não vai neutralizar, porque isso não existe. Quer dizer, quando você, entre aspas, neutraliza, você simplesmente está descaracterizando, né? O que a gente faz é orientar no sentido de se eliminar os excessos. Eu devo muito, por exemplo, à Glorinha Bort Miller, a nossa querida primeira fonoaudióloga aqui da Globo. Ela, quando me viu, ela logo foi falando assim: você assim não vai ser nem locutor de quermesse, com esse sotaque que falava porta, porteiro e portão, né? Meu apelido era Gralha. Então, vocês podem ter uma ideia de como esses exercícios chatos, irritantes, bobos, ajudam. O que a gente busca especificamente é a coerência entre o conteúdo da notícia, né, o conteúdo da mensagem que o repórter está passando e a maneira como ele expressa isso. O acompanhamento da evolução desses profissionais é feito no dia a dia. Mas o melhor mesmo é quando a gente abre o baú para comparar o antes e o depois. Dá uma olhada. Cada vez mais, os homens estão querendo ter seu próprio espaço e exigindo confortos especiais como este cabideiro, super prático. A prefeita eleita Marta Suplicy também falou sobre o transporte coletivo, disse que a longo prazo pretende buscar recursos para investir no metrô e a curto prazo já tem planos para a construção de 2 novos corredores de ônibus. Isso é bastante gostoso, né, da gente observar, porque no vídeo as mudanças aparecem muito rapidamente, né? Então, às vezes você observa um repórter com um padrão de emissão, com algum tipo de dificuldade, aí a gente passa a orientar e quando o repórter também se esforça e corresponde, né, faz o que a gente orienta e tudo mais, é muito gostoso porque você observa rapidamente mudanças, né? Então, por exemplo, Patrícia Poeta, quando começou a fazer as apresentações, e hoje, né, a gente nota uma diferença bastante grande que é interessante de se observar. Para jogar água no asfalto. Luciana Lancelotti, o próprio Joaquim Carvalho, né? Então, vários deles passaram pelo processo, se envolveram, fizeram um trabalho interessante e a gente nota um resultado bastante satisfatório mesmo. Dentre os apresentadores, o Carlos Nascimento, né, tem um padrão que se destaca. A usina Santa Adelaide, em 2 córregos, no interior de São Paulo, percebeu que a produtividade dos boias-frias estava caindo. 4 bilhões de reais é quanto movimenta o tráfico de animais silvestres no Brasil. Um tempo atrás você tinha aquele padrão estereotipado de reportagem. Então, o repórter ele tinha que ter aquela voz impostada, ele tinha que falar de uma maneira, e eram vozes muito parecidas até. Hoje não, hoje o que se privilegia é o estilo mesmo pessoal, é o estilo de cada um. Mas a solução mesmo foi trocar as importações por produtos made in Brasil. A gente tem repórteres aqui que fogem um pouco dessa estereotipia, vamos dizer, né? Porque são repórteres que acabam funcionando até meio que como personagens, né? Gente, é de uma chuva como essa que São Paulo está precisando! Mas que chuva que nada! Toda essa água é utilizada para lavar apenas um carro! Eu acho que o grande desafio é a gente trabalhar esse tipo de situação, né, deixando claro que ele tem que fazer de maneira diferente uma matéria, uma reportagem com característica mais triste, né, bem diferente daquela outra com outro tipo de contexto, né? Mas, apesar disso, nós precisamos respeitar o estilo de cada um. Assustou, né? Você sabe que já gastou 12 litros d'água. É demais! É demais.